Boa noite, Renata, Marcos, Glaube, querida, chegou, Luciana, bem-vinda. Vamos esperar um pessoal chegar. Hoje a gente vai falar. Essa live é especialmente. Ó, Lu. Oi, Lu. É uma sequência de lives baseada no nosso curso de gestão de consultório, gestão de carreira para nutricionistas. O que eu devo fazer para o meu paciente voltar? O que eu tenho que fazer para fidelizar o meu paciente? Vou baixar aqui a música para a gente não atrapalhar. Eu vou contar para vocês, dentro da minha área, que é a nutrição comportamental, o que eu faço, o passo a passo do meu paciente no meu consultório, para o meu paciente gostar da minha consulta. Para ele não deixar de voltar, para ele ficar com vontade de quero mais, para ser mais do que uma consulta boa, para ser uma consulta exemplar, de sucesso. Oi, Catiuci, Ana Lucy, bem-vindas, muito bem-vindas. Então, né, gente, é óbvio que a gente sabe que para ter uma consulta de sucesso, para ter uma consulta bacana, uma consulta assertiva, a gente tem que fazer um bom trabalho. Mas o que é um bom trabalho? Oi, Adriana, bem-vinda. O que é fazer um bom trabalho no consultório? Como é que eu faço para fazer um atendimento maravilhoso no meu consultório? Hein? Se vocês sabem de nutricionistas que também querem saber detalhes sobre o passo a passo da consulta de sucesso, encaminhe um direct para elas. Oi, Vitória, querida! Bem-vinda! Bom, para começar, Cristiane, bem-vinda! Para começar, a gente tem que pensar em toda aquela organização que a gente tem que fazer para receber o nosso paciente, né? Eu não vou dar detalhes sobre o quanto a gente tem que estar em dia, né, com a organização do consultório, do espaço. Ó, o pessoal da Rede Nutri, o Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Que legal que vocês estão aqui. A Nutrifábia Benetti. Ó, o Ricardo entrou, o Ricardo também. Não era o Ricardo, então, mas era o parceria do Ricardo. Beleza. Então a gente tem que pensar, independente se o atendimento é online ou presencial, o espaço onde a gente está atendendo tem que estar bacana, tem que estar organizado, né? A gente tem uma experiência de muitos anos de consultório e aí a gente sabe que tem muita nutricionista que não dá bola para sala de atendimento, para mesa de atendimento, para o que está aparecendo atrás, né? Isso faz toda a diferença. Porque o paciente, ele olha para frente, quando ele está sentado, e ele olha para a nutricionista, ela tem que estar bem apresentada, mas ele observa, dependendo do paciente, ele vai observar detalhes, se tem bolsa, se tem caderno, se tem caneta. Não, então, tem que estar o quanto mais organizado possível, né, para fazer uma boa apresentação durante a consulta. Uma coisa que faz muita diferença, que também é meio óbvio, mas eu acho que a gente vale falar porque é um cuidado, é a gente buscar esse paciente lá na recepção, né? A gente ter esse cuidado, a gente buscar ele lá e não, né? O cuidado com sorriso, com simpatia, isso faz toda a diferença. Mas dentro do consultório, o que é ponto fundamental que eu percebo que os meus pacientes gostam muito é que eu tento fazer com que eles se sintam muito bem acolhidos. Então, é como se a nossa consulta fosse uma conversa, mas eu tenho todo um passo a passo dessa conversa, que ela vai acontecendo à medida que o tempo vai passando, mas o paciente não se dá conta que tem um passo a passo. Ele acha que a gente está conversando, só que durante a consulta eu tenho todo um roteiro que obviamente agora já está na minha cabeça, já não preciso mais me basear. Se tiver online, no início, quando eu ainda estava aprendendo a atender online, eu deixava a colinha ali do lado para saber o passo a passo. Hoje já está, né, bem automático.
Mas é bem importante que vocês façam o passo a passo de vocês e que vocês comuniquem para ele como que essa consulta vai acontecer. Isso é muito importante, porque é a comunicação mais assertiva. Porque aí vocês estão fazendo com que vocês comparem a expectativa deles à realidade que vocês vão oferecer, né? Então, vocês vão fazer as perguntas que vocês querem fazer para conhecer toda a realidade, toda a necessidade, todo o objetivo desse paciente, né? Porque quando vocês fazem perguntas abertas e assertivas, vocês conseguem conhecer o cenário, o lugar, o momento onde esse paciente se encontra. E é a partir daí que vocês vão criar as estratégias para mudar a vida dele, para melhorar a vida dele, para mudar a alimentação dele, né? Então, o início dessa consulta precisa ser em forma de conversa. Essa consulta tem que ser toda ela em forma de conversa, mas vocês têm que mais ouvir as queixas e as dúvidas e os objetivos desse paciente do que falar. Tem muita nutricionista que fala muito durante a consulta e quase não deixa o paciente falar, né? Principalmente quando a gente está no início de carreira, a gente quer fazer uma consulta incrível e aí se afoba, né? E aí começa a falar demais e aí tenta fazer com que essa consulta seja perfeita e aí esquece de deixar espaço para o paciente contar a história dele. Então a primeira coisa que eu faço é perguntar para ele, falar para ele como é que a consulta inteira vai acontecer, todo o meu passo a passo. E aí eu pergunto para ele a história dele em relação ao peso dele e as necessidades que trouxeram ele até a mim. E aí ele começa a falar. E aí ele começa a contar a história dele e aí eu começo a entender quais os reais objetivos por trás de tudo que ele está trazendo, né? Porque todo mundo que vem buscando atendimento nutricional pode estar buscando melhorar exames laboratoriais, pode estar buscando emagrecimento, pode estar buscando muitas coisas, né? Mas o objetivo no final de tudo isso é ficar feliz, é se sentir bem, é isso. Então a gente tem que entender esse paciente como um todo para que ele se sinta super bem acolhido por nós. Então isso faz toda a diferença. Alguém tem alguma dica de sucesso, de segredinhos aí de atendimento que quer compartilhar? Oi, Luciana. Oi, Lúcia. Bem-vinda, Renata. O que mais que vocês podem dizer? Uma dica bem importante, ó, Maiara. Bem-vinda. Uma dica bem importante é a pontualidade, né? Porque assim, claro, às vezes a gente esquece 5, 10 minutos, esquece não, demora, mas é bem importante que a gente valorize o tempo do nosso paciente, porque tempo é importante, é precioso, né? E o tempo que ele tá ali esperando na recepção ou esperando lá na casa deles a gente fazer a chamada de transmissão para consulta online é importante. Ele poderia estar fazendo alguma coisa mais, né, positiva, mais produtiva, enfim. A Catiúcia, oi Catiúcia, estudante. Tudo bem, não tem problema. Quanto antes tu começar a pensar na fidelização, de como fazer um bom atendimento, antes você vai conseguir ter assertividade nesses resultados. Podem fazer perguntas se vocês tiverem dúvidas, tá? Porque são várias as estratégias que a gente pode estar adotando e as dúvidas que a gente tem também vai mudar de acordo com, né, a realidade e tal. Mas vamos pensar que a pontualidade é super importante e a pontualidade não é só da hora da consulta, né? Muita gente entrega plano alimentar na hora, o que é muito bom, tá? Mas nem todo mundo no início de carreira que consegue entregar o plano alimentar durante a consulta. Às vezes é difícil mesmo fazer isso. Então, a minha orientação em relação a isso é que vocês nunca atrasem sequer um dia no envio do plano alimentar de vocês. Se vocês combinaram de enviar em 5 dias, surpreenda o paciente e envie em 4. Se vocês prometeram
enviar o plano alimentar em 2 dias, enviem em 1. Vocês sempre têm que fazer melhor do que vocês prometeram. Assim vocês superam a expectativa dele e não deixam ele nessa ansiedade de receber o plano alimentar. Faz toda a diferença. Olha a Bruna da nossa equipe. Bem-vinda, Bruna! E essa live é um pedacinho do nosso curso de gestão, nosso curso Pocket ao vivo, de planejamento de carreira do nutricionista. Então, a gente tem 7 módulos desse curso e um dos módulos é o passo a passo e o segredo da consulta de sucesso do nutricionista. Lá a gente vai dar todas as dicas do nutricionista desde o início da consulta até o final dela, para que o paciente seja atendido de forma mais do que exemplar, para que ele queira voltar sem dúvidas para a consulta, para que ele realmente engaje o atendimento. Pois é, a Glauber está falando que demonstra que se importa com ele entregando o plano no prazo. Quando a gente promete uma data e não cumpre, a gente quebra o acordo de comprometimento que a gente tem, né? E a confiança que o paciente tem conosco. Então, tudo que a gente promete, a gente tem que cumprir. Porque quando a gente quebra a confiança, quebra muitas coisas. E aí quebra a segurança, quebra outras questões que é muito importante para o paciente aderir ao tratamento e voltar nessa consulta. Então não é só simplesmente atrasar um plano alimentar, que tem muita nutricionista que atrasa. Eu já atrasei, confesso. É mais do que quebrar, é mais do que atrasar um plano alimentar, é quebrar a confiança daquela pessoa que confiou em você, que confiou a vida, a saúde dele em você. Então, começa a ficar mais duvidoso, aquela sensação de segurança começa a diminuir. Então, é muito importante que você controle todas as suas promessas, porque na hora da consulta, a gente fica muito empolgada, a gente quer resolver, a gente quer fazer tudo pelo paciente. Só que a gente esquece que a gente tem outros pacientes também. A gente esquece que a gente tem uma vida para fazer, para viver. Então, a gente tem que se cuidar para fazer os prazos que a gente consiga cumprir. E mais, a gente tem que cumprir e superar essa expectativa. Então, nunca esqueça, se vocês estão entregando o plano alimentar depois do atendimento, depois daquela consulta, vocês têm que superar a expectativa do prazo que vocês deram para eles. Porque senão, vocês entregando o plano alimentar, vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. Tá? Se vocês entregam antes, vocês estão superando. E se vocês entregam depois, nem fala. Vocês estão quebrando a confiança que esse paciente confiou, que entregou a vocês. Certo? Vocês concordam com isso que eu tô falando? E é difícil, né, gente? A gente sabe que não é fácil cumprir os prazos, porque a gente tem muita coisa para fazer. Ser claro, preciso e objetivo, se consegue isso ouvindo o que ele está comunicando. Exatamente, quando a gente ouve ele na consulta, é por isso que a consulta tem que ser extremamente conversada e ouvida, com aquela escuta ativa, a gente tem toda a chance de descobrir o que o paciente quer, o que ele está buscando. E quando a gente descobre o que a pessoa está buscando, a gente tem muita mais chance de cumprir com aquilo, de entregar aquilo que ele está buscando. E faz toda a diferença, tá? E aí eu não só entrego aquilo que eu estou prometendo, como eu entrego mais além do que eu estou prometendo. Isso é superar a expectativa do meu cliente, tá? Quem mais que tem alguma dúvida sobre o atendimento, sobre pontualidade? Sobre organização, apresentação. Equalizar a expectativa do cliente, explicando o atendimento para depois surpreender e fazer mais do que a expectativa. Exatamente, pessoal da Rede Nutri. É você explicar o que está acontecendo, explicar o que vai acontecer durante toda a consulta, ouvir na maior parte do tempo para poder entregar a sua estratégia. Exatamente, clareza nas informações 100% presente.
estar ouvindo é diferente, né? De ficar só fazendo. E eu vejo que no início de carreira a gente faz muita anamnese escrita, pergunta e abaixa a cabeça e escreve. Não prestem atenção no papel, prestem atenção no paciente, olho no olho. Chamem ele pelo nome. A coisa mais importante para uma pessoa é o próprio nome. Vocês já ouviram falar nisso? Sim. E pergunta da vida também. Criem um relacionamento. O segredo do retorno é o relacionamento. Entendam que o paciente precisa confiar em você como ele confiaria em qualquer amigo, né? De modo que ele imagine que se ele precisar de uma nutricionista, não existe outra nutricionista que eles podem recorrer que não você, né? Então a base da fidelização é o relacionamento. E pra gente se relacionar, existem muitos segredos. O que vocês acham? Hein, Sabrina? Bem-vinda, Sabrina. Quem é que tem atendido? E eu acho muito importante, né, que a gente nunca se acomode, né, sempre queira fazer o melhor. Por mais que a gente atenda no consultório já há alguns anos, a gente tem que saber que a gente sempre pode fazer melhor. Existe uma ferramenta que a gente usa no curso de gestão do nutricionista, que a gente mapeia todo o passo a passo da consulta, não só da consulta, mas da captação do cliente, da consulta, do pós-consulta, e consegue enxergar cada etapa desse atendimento a fim de melhorar cada vez mais a atenção que eu estou dando para cada uma dessas etapas. Então é bem importante que a gente crie esse passo a passo, anote esse passo a passo, enxergue isso, todas essas etapas para que isso aconteça. Fala um pouco do uso da tecnologia para fidelizar software, agenda eletrônica. Então, a gente utiliza um software de marcação de consulta, tá? Mas existe também ferramentas como CRM, que a gente vai cadastrando o paciente, e esse CRM ele vai controlar os retornos desse paciente. Quem é que já ouviu falar em CRM? A gente pode fazer isso de forma manual. Quando eu não tenho muito atendimento, muito paciente, eu não preciso de um software para fazer isso para mim, né? Mas eu posso fazer uma planilha dentro de um Excel, onde eu acompanho todos aqueles pacientes que estão em andamento, tá? Todos os pacientes que vieram nos últimos 3 meses, mais ou menos, e eu acompanho mês a mês, ou a cada 15 dias, depende do intervalo que eu dei para ele retornar, as frequências, as vindas dele. E se ele não vier, eu preciso entrar em contato com ele. Mais ainda, eu preciso criar uma estratégia de contato antes de chegar o momento da consulta do retorno e aí ficar entrando em contato só para chamar ele para voltar, né? Então isso faz toda a diferença. Se vocês entendem que o trabalho de vocês vai ser importante, que ele volte em 15 dias... Lá em uma semana é importante mandar uma receita, entrar em contato, perguntar como é que tá, se tá com alguma dúvida. Não é dar consulta, né, por WhatsApp, não é isso. Mas é fazer um vínculo, é fazer um contato, é mostrar que se importa. Isso gera relacionamento, isso gera humanização. E é isso que as pessoas querem, se relacionar, conversar, serem ouvidas, né, e serem... terem a atenção do profissional, porque tem muita nutricionista. Pensem no diferencial que vocês têm para oferecer para esse paciente. O que eu tenho que fazer para o meu paciente voltar, né? Se vocês utilizam inquéritos nutricionais elaborados ou avaliações antropométricas extremamente bacanas, falem para ele, comuniquem isso. Né? Mas nunca esqueçam que o plano alimentar desse paciente, independente se vocês estão... Oi, Mari, tudo bem? Bem-vinda! Pode fazer as tuas perguntas, tá, Mari? Nunca esqueça que, mesmo que vocês não consigam ainda entregar o plano alimentar durante a consulta, isso é a melhor coisa que tem, mas é um processo, não é de um dia para o outro, vocês têm que elaborar um plano alimentar
que seja realista com a necessidade do paciente, que tenha a ver com a rotina dele, que não seja algo muito fora de cogitação para ele. Porque senão ele vai ter muita dificuldade de seguir. E aí a gente às vezes vai perder esse paciente por falta de flexibilização nesse plano alimentar. A Gal está perguntando se com a consulta online fica mais difícil fidelizar. Eu não percebi fidelizar. Eu acho que às vezes é mais difícil de captar, porque nem todo mundo tem certeza que vai ser bom, né, a consulta online. Mas eu acho que para fidelizar de forma online é tão possível quanto a presencial, desde que a gente faça, né, tudo que a gente precisa fazer para esse paciente se sentir acolhido, ouvido e confiante que você vai mudar a vida dele, que você tem as ferramentas para mudar a vida dele. Tem muitas ferramentas que a gente pode usar, falando em ferramenta, para motivar esse paciente entre as consultas. A gente pode usar ferramentas dos desafios. Eu já falei na aula online, de atendimento online, mas eu falo aqui de novo, onde a gente traça com ele todos os desafios que ele tem, e a partir dos desafios que ele tem para chegar nesse objetivo, a gente vai conduzindo cada consulta para trabalhar cada desafio que ele trouxe. A gente pode elencar 10 tipos de desafios, e aí a gente vai dividir cada desafio a ser trabalhado em cada uma das consultas. Qual é a nutricionista que no início de carreira não ficou pensando que na primeira consulta sabia muito bem o que fazer, na segunda consulta também, e na terceira já não sabia mais o que fazer com o paciente, e às vezes até reza para o paciente não voltar? Quem é que nunca passou por isso? E eu não sei o que esse paciente vai querer, não sei o que fazer com ele, travei, já não sei mais o que fazer. Ninguém passou por isso. O que eu acho do Diet Box? Eu acho que o Diet Box é uma opção como várias outras de software para cálculo de plano alimentar, mas ele tem um diferencial que é o chat e o contato direto com o paciente. Eu acho que pode ser uma estratégia, tanto pelo chat, tanto pelo aplicativo do Diet Box, como a gente pode fazer isso pelo WhatsApp. Eu não uso o Diet Box, mas eu faço esse contato direto pelo WhatsApp com o meu paciente quase que de forma semanal. Então, depende muito, sabe, do que você gosta, né, Rodrigo? Qual o plano que eu indico? Eu já usei a Avanutri, eu já usei Dietbox, eu já usei Diet-Win. É muito relativo, sabe? Eu acho que o software bacana é aquele que você gosta de usar, que você tem facilidade, que você não perde muito tempo e que te deixa mais próximo do seu paciente, que eu acho que isso faz diferença. Mas se você tem facilidade com outro, você pode usar esse. Eu acho que o software não é a coisa mais importante, não. É a sua capacidade de entrar em contato com ele, é de você se relacionar, de você entender que você precisa estar em contato com o seu paciente, não só durante aquela consulta, mas depois também, entre as consultas. Oi, Marta, bem-vinda! Você tem que ter uma planilha de gestão de paciente, você tem que colocar no seu Excel aquelas pessoas que vocês têm atendido e dividir por datas de atendimentos. Se você está combinando com ele que ele vai voltar mensalmente, então coloca mensalmente ali na sua planilha e aí você tem que entrar em contato entre as consultas. Nessa planilha de gestão você também vai ver aqueles que não estão voltando e aí você vai ver por que ele não está voltando. É importante você ter o controle, não abandone o seu paciente. Você atendeu esse paciente, você coloca ele na sua planilha de gestão. Você organiza essa planilha de modo que você chame ele para voltar. Não só volte, mas que você dê alguma motivação, uma mensagem, uma dica, qualquer coisa que você, um contato que você fizer entre as consultas que você combinou, já vai fazer muita diferença. Lembrando que o plano alimentar dele tem que ter a ver com a rotina dele, tem que ser fácil de seguir.
Rodrigo, então, eu trabalho com nutrição comportamental. Meus pacientes, eles têm bastante dificuldade de seguir plano alimentar. Às vezes o plano alimentar, em alguns casos, até piora, né, a adesão, porque eles têm culpa, eles têm medo. Mas eu atendo também o emagrecimento, não só de pacientes com compulsão alimentar, mas com vários tipos de atendimento, sempre vou moldando o comportamento, tá? Então, assim, quando é um caso grave, eu chamo de grave quando é compulsão alimentar, quando é paciente que tem transtorno alimentar, eu atendo semanalmente, tá? Mas o paciente que só quer emagrecer, mas ele não é grave, ele não tem compulsão alimentar, ou ele come por ansiedade, mas a gente não caracterizou isso como, né, um transtorno alimentar mesmo, eu chamo em 15 dias. Na minha ideia no meu tipo de trabalho, eu não consigo dar continuidade quando o paciente vem mensalmente, Rodrigo. Eu acho muito longe. O paciente já desengajou, ele já não lembra mais das combinações, já fica mais difícil, tá? Então, assim, agora que o Rodrigo fez essa pergunta, eu acho bem importante dar a dica para vocês que é muito, muito, muito importante que vocês façam essa combinação no final da consulta, que vocês digam para ele a importância dele voltar no tempo que você está determinando. Pode ser 30 dias. Se o teu formato de atendimento, Rodrigo, e de trabalho é de 30 dias, tá tudo certo, mas você precisa comunicar ao seu paciente que ele precisa voltar em 30 dias e o porquê que ele precisa voltar em 30 dias, tá? Porque você é a autoridade ali do tratamento, então se você não comunica o tempo que ele tem que voltar, ele não vai saber. Eu já vi muita nutricionista que não fala que o paciente tem que voltar, que deixa o paciente decidir se gostou da consulta, ele volta. Não é assim, a gente precisa comunicar as etapas, né? Assim como eu comuniquei como a consulta vai acontecer, no final da minha consulta, da minha primeira consulta, Rodrigo, eu preciso entregar um passo a passo de tratamento para ele. Poucos retornam. Então, talvez, Rodrigo, a minha dica para te dar é o seguinte. Primeiro, não fica com pena do bolso do teu paciente, porque se ele vai e gasta, sei lá, R$ 200 a consulta, vamos chutar 300, não sei, e ele não volta, vamos pensar que é caro gastar 300 ou R$ 200 numa única consulta e não ter o seu resultado. Então, às vezes, é muito mais barato para o bolso do paciente ele te pagar o valor daquela consulta, sei lá, quanto que vai dar 10 consultas de R$ 200, R$ 2.000, e ter o resultado que ele busca, né? E ter o emagrecimento, a melhora do comportamento alimentar, sei lá, o percentual de gordura que ele tá buscando, dependendo do objetivo, né? Que você tá trabalhando, do que ele simplesmente rasgar R$ 300 e entender que aquele plano alimentar vai resolver a vida dele, só que não, né? Então a gente tem que estar muito seguro de que a gente realmente vai mudar a vida dele, mas que para isso precisa ter um passo a passo. E para eu mudar a vida dele, para eu melhorar a alimentação, para eu mudar o comportamento alimentar dele, ele precisa voltar daqui a 15 dias, dali depois mais 30 dias, 45 dias, e assim vai. Ele precisa retornar, porque o meu plano alimentar sozinho, ele não é... Eu não sou uma vendedora de plano alimentar. Às vezes eu nem trabalho com plano alimentar, muitas vezes eu não utilizo. Eu trabalho com motivação, eu trabalho com orientação nutricional, eu trabalho com comportamento. É diferente. Então, a gente, claro que tem casos que a gente calcula plano alimentar, que a gente orienta, que a gente entrega, mas a gente tem que esquecer, não pode esquecer que a gente não pode focar o atendimento e todas as melhorias do paciente num único dia, numa única consulta e num único plano alimentar, tá? Rodrigo, então, o que eu faço, tá? Aqueles pacientes que eu calculo o plano alimentar, eu calculo durante a consulta assim. O que eu faço? Eu começo o atendimento, faço toda aquela conversa, ouço, faço perguntas abertas. Nos meus primeiros 15 minutos é o paciente falando e eu ali anotando e entendendo. Aí, o que eu faço depois? Eu digo, e daí eu dou uma acalmada nele, porque às vezes ele fala, e daqui a pouco ele me olha assim e fica pensando assim, tá, mas só eu que vou falar? Eu digo assim, ó, eu vou te perguntar um monte de coisa, né, e quanto mais tu me falar, melhor. Daqui a pouco eu vou te avaliar
Eu vou fazer um inquérito alimentar. E aí, na hora do inquérito, Rodrigo, é a hora que eu tô calculando o plano alimentar. Eu já tô treinada pra isso, tá? Já tô, há um tempo no mercado. Então, assim, vocês não são obrigados a fazerem isso tudo no primeiro dia. Não precisa. Mas a minha sugestão é que na hora que vocês estão fazendo o inquérito alimentar, seja qual for o tipo de inquérito, vocês já estão simulando esse plano alimentar, tá? Então, em vez de vocês estarem simplesmente anotando esse inquérito, porque ele tá falando que ele come isso, come aquilo, come isso, come aquilo, come isso, vocês já estão calculando o plano. Então ele tá falando e tu tá ali elaborando no software que você usou. Hoje em dia, dependendo do tipo de paciente, eu nem tô usando mais software, porque eu já calculei tanto plano alimentar que pra mim já é muito fácil, tá? E aí eu já vou montando na hora. Então, assim, quem tá começando, a minha sugestão para otimizar o tempo durante as perguntas do inquérito alimentar, já vai pré-montando esse plano alimentar, mas você não precisa entregar na hora, porque ainda você vai, no outro dia ou no mesmo dia, você vai dar uma olhada, você vai, né, finalizar, você vai colocar no software. Mas aí, o que acontece quando você faz isso? Você consegue ter fresquinhas as informações que o paciente está te dando na hora de montar esse plano, nesse pré-plano alimentar. E aí eu já digo para ele assim, ó, eu tô quase finalizando o teu plano alimentar, eu só vou colocar no software agora. Enquanto ele tá falando, eu tô fazendo tudo isso, tá? Claro, eu tô mais treinada, mas quem tá no início, para otimizar tempo, já tá pré-elaborando o plano alimentar, aí no outro dia ou no mesmo dia você só tá calculando esse pré-plano alimentar que você só já pré-elaborou quando você tava fazendo todo esse inquérito. Faz sentido pra vocês? Não existe regra, tá? Essa é a regra que funcionou pra mim. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver que eu fidelizei muito mais o meu paciente. Por quê? Primeiro, porque eu não perdi as informações, os detalhes, as necessidades, as preferências que vem na hora, porque às vezes, antigamente, quando eu não fazia isso, às vezes eu anotava tudo, mas alguma coisa passava despercebida, né? Às vezes ele falava e eu não anotava, ou esquecia, ou anotava, mas não entendia a minha letra. Então, o meu plano alimentar naquela época não era tão perfeito, não era tão ajustado à realidade dele. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto no cálculo alimentar, tá, Rodrigo? Oi, Fati. A gente se preocupa. Oi, Débora. Tudo bem, Débora? Querida, do nosso grupo do Network da Nutrisoma. A Nath também, bem-vindas. Então, a gente se preocupa tanto com o cálculo alimentar, qual é o software que eu tenho que... E a gente tá esquecendo que a dieta boa, a bacana, aquela que funciona, é aquela que ele consegue fazer. Faz sentido pra vocês? Isso que eu tô dizendo? Oi... Porque assim, não me adianta nada eu demorar 7 dias pra calcular um plano alimentar. E aí eu tô ali, né, mexendo no macro e micronutriente. E quanto que de proteína, tô fechando a proteína. Às vezes boto uma porcaria lá só pra fechar, né? Quem é que nunca fez isso? E no final das contas, na prática, ele não tá fazendo. Por quê? Porque não tem nada a ver com a realidade dele. Porque tá muito longe de ser um objetivo. Porque pra emagrecer ou pra mudar a alimentação, tá muito longe de ter uma alimentação perfeita. Não tenham receio de não entregar um plano alimentar perfeito da vida, tá? Porque ninguém faz a dieta perfeita da vida, tá? Não existe dieta perfeita. Dieta perfeita é aquela que você consegue fazer. Então não perde muito tempo escolhendo o software de nutrição, calculando o macro micronutriente. Às vezes tem que calcular mesmo. Tem horas que a gente tem que botar ali no software, porque tem alguns casos, de algumas patologias, algumas necessidades que precisa ajustar. Mas aí você não perdeu aquela fase boa, sabe? Que o paciente está trazendo as necessidades, está trazendo as preferências, está mostrando para você como é que é a rotina que ele faz. Vamos lá, que tem umas perguntinhas. Não calculo, ajusto conforme o cardápio. Exatamente, Débora. A maioria dos meus pacientes, eu não fico perdendo tempo calculando dieta.
Mas claro, gente, assim, quando eu tô no início de carreira é legal calcular, tem que calcular. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter muita prática para saber o que que é exatamente uma dieta que tenha tantos percentuais de proteína, de gordura, porque senão a gente, né, pode estar fazendo alguma coisa que não tá tão certa. Mas vamos pensar que a gente está melhorando a vida daquele paciente, não entregando, vendendo um plano alimentar perfeito. Né? Eu sou muito mais do que uma vendedora de planos alimentares. Pensem nisso. O que mais? Uma solicitação para participar do vídeo. Ah, eu acho que alguém clicou errado. Se eu reservo quanto tempo para a primeira consulta e quanto tempo para o retorno? Então, Mari, eu fico 1 hora com todos os meus pacientes, tá? Às vezes eu fico pensando que na primeira consulta eu ficaria mais de 1 hora com ele, porque a parte da conversa é muito legal. Mas aí eu dividi em 15 minutos para conversa. E aí depois os próximos 15 é de avaliação, toda avaliação corporal ou de comportamentos alimentares, né? Inquéritos e tudo. Então aí já foi 30 minutos bem otimizados. Então hoje eu tô organizando bem. E ele vai falando e eu vou fazendo, entendeu? Ele vai falando e vou fazendo. Porque assim, quando a gente tá começando, a minha sugestão até é ficar 1 hora e meia. Mas depois que você tem uma agenda bem cheia, ter 1 hora e meia, você vai perder um pouco de dinheiro, tá? Porque aí você vai, né, no final das contas, cada 30 minutos de paciente você diminui. Mas no início, a minha sugestão, até você pegar a rotina, pegar a experiência, 1 hora, 1 hora e meia, tá bem legal. E os retornos, eu faço tanta conversa e tanta estratégia quanto a primeira, tá? Então eu praticamente fico 1 hora nos retornos também, Mari. A questão é que, às vezes, tem paciente que não fala muito, né? E aí, esse paciente que não fala muito, aí, às vezes, o retorno pode durar 40 minutos. Mas é bem importante que vocês busquem ferramentas para engajar o paciente nos retornos. Minha dica, na primeira consulta, vocês têm que descobrir todas as dificuldades, os desafios que o paciente tem para chegar nesse objetivo. Pelo menos elaborem 10 dicas, 10 desafios que eles precisam se desafiar ao longo do tratamento. Divide essas 10 ou 6, mas assim, e cada um desses desafios você vai trabalhar em cada uma das consultas. Mas é bem importante que você se organize, que você anote isso, né, para você se organizar, se planejar, e que você comunique ele também. E a outra dica que é legal, que é fundamental, é você entregar o plano de ação do tratamento nutricional. Você pode dar o nome que você quiser. Eu falo de plano de ação, às vezes até tô falando do plano de acompanhamento, tá? Por quê? Porque ele precisa saber o que ele vai fazer na próxima consulta. Se você não comunicar o que você vai fazer com o paciente nas próximas consultas, ele não vai voltar. Ou ele vai ter menos curiosidade, ele não vai estar tão empolgado, tá? Então, nunca te esquece de, na primeira consulta, traçar o tratamento completo. Se ele é obeso, se ele tem muito peso a perder, você tem que pensar pelo menos 10 consultas, ou 6 consultas, ou 12 consultas. Ninguém chega à obesidade de uma hora para outra, então não vai ser, né, rápido que a gente vai conseguir, não vai ser numa consulta só. E vocês precisam dividir isso no número de consultas, e aí você tem que entregar esse plano de ação. No nosso curso de gestão a gente vai explicar direitinho como é que funciona, né? Mas é bem específico o passo a passo do atendimento que o paciente tem que percorrer para chegar no objetivo dele. Então eu coloco ali o objetivo do paciente, tudo que ele me trouxe eu tô colocando ali. Emagrecimento, melhora disso, melhora daquilo, intestino, tudo que tem os objetivos. E depois, método. O que eu vou fazer com ele para ele chegar nesse objetivo que ele buscou? Então, eu preciso comunicar isso para ele. E isso faz com que ele entenda a importância de vir 10 vezes com você, 6 vezes com você, 8 vezes com você. Esse é o segredo da fidelização. Você se relacionar, você se comunicar, você ter a capacidade de comunicar e ser entendido, e você traçar a estratégia nutricional que você vai trabalhar com ele e detalhar cada uma das consultas e comunicar isso para ele. Porque se você tem na sua cabeça, não é o suficiente. O que é óbvio para nós, nutricionistas, na nossa realidade da nutrição, não é óbvio para quem é leigo no assunto, para quem é paciente.
Porque a maioria das nutricionistas que ele já se consultou, se é que ele já se consultou, não faz isso. Não se comunica direito. Então eu faço questão, nós da Nutrição Cursos, a gente faz questão de compartilhar com vocês todos esses segredos, esses detalhes que fazem toda a diferença. E é exatamente por isso que a gente está falando e falando do curso de gestão, porque a gente quer que todos os nutricionistas nos super representem. A gente quer melhorar muito a profissão. A gente quer valorizar o nosso trabalho. E para valorizar o nosso trabalho, todo mundo tem que trabalhar direito, todo mundo tem que fidelizar. A gente tem que ouvir muito bem, falar bem das nutricionistas. Chega de competitividade. Tem lugar para todo mundo. Todo mundo pode ter uma agenda cheia de paciente. O concorrente é você mesmo. É você que se sabota. É você que não busca o conhecimento para fidelizar o paciente. A maioria dos nutricionistas está se atualizando cientificamente, graças a Deus. A gente gosta disso, a gente atualiza todo mundo. A gente oferece curso de atualização científica, mas tem muita nutricionista que não se deu conta que tem que estudar sobre fidelização de paciente. Que tem que estudar de como captar o paciente, que tem que estudar como ter uma comunicação assertiva, que tem que estudar sobre gestão de planejamento de consultório. Parece tudo muito novo porque a gente não aprendeu isso na faculdade. Mas tá tudo bem não aprender na faculdade. É depois da faculdade que a gente pode buscar, tá? A faculdade tá nos preparando para calcular plano alimentar. Tudo bem, a gente tem que calcular mesmo, se precisar. Mas não é só isso. A gente tem que acolher o paciente. A gente é o profissional responsável por levar saúde para o paciente. A gente é referência na área. E a gente tem que estar sabendo fazer isso de forma muito assertiva. Vamos ver quem mais está falando. 1 hora, Mari, para mim tá bem bom, né? Se eu tiver livre, assim, não tiver paciente no outro horário, às vezes eu estendo mais, tá? Porque eu gosto de conversa, minha consulta é altos papos, mas é 1 hora. Importante valorizar as conquistas que ele teve. Exatamente. Tem muita nutricionista, perfeito, Glauber. Tem muita nutricionista que acha que o trabalho da nutrição é ficar controlando, é ficar cuidando, é ficar retrucando, é ficar puxando a orelha do paciente, tá? Gente, assim, ó, puxando a orelha, a galera tá por aqui de Instagram, de desafio, de um monte de coisa, né? A culpa do paciente já tá careca de puxar a orelha dele, né? Toda vez que ele come alguma coisa que ele entende que não é legal. Então, assim, ó, cada melhoria, cada mudança de comportamento desse paciente precisa ser valorizada. Lembrem na vida de vocês o poder de um elogio. Olha que capacidade que um elogio, uma valorização, um reconhecimento de alguma coisa bacana que vocês fizeram, seja lá onde for, mas pode ser profissional também, o quanto isso motivou vocês a fazer melhor, né? Então, se o paciente vem lá, vamos pensar que vocês pensaram que ele tinha que emagrecer 2, 3 quilos no primeiro mês, e daí ele volta com 500 gramas a menos. Eu já vi muita nutricionista falar assim, mas o que aconteceu? Não perdeu 2 quilos? 500 gramas, puxa vida. Cara, se ele perdeu 500 gramas, ele fez alguma coisa para isso acontecer. E se ele não fez, vamos ver o que ele não fez. Onde é que eu preciso arrumar, ajustar para aumentar a adesão dele desse plano alimentar. Então, o meu papel como nutricionista é aumentar a motivação, entender as dificuldades, criar estratégias para resolver os desafios de cada um dos pacientes. E não ficar lá de general, né? O mundo já faz isso, né? O Instagram já tá fazendo, os amigos estão fazendo, todo mundo ela mesma já se culpa por estar comendo mal. Então não façam o mesmo que todo mundo faz. Façam diferente, valorizem as mudanças. E para valorizar as mudanças, vocês têm várias métricas que vocês devem levar em consideração. Nutricionista, a maioria é treinado para avaliar métrica numeral, né? Métrica quantitativa. O que é isso? É percentual de gordura, é percentual de massa magra, é peso, né? Circunferência. Tá tudo bem, a gente vai trabalhar com isso quando tiver que trabalhar. Mas existem métricas quantitativas que são tão importantes e devem ser mensuradas quanto as quantitativas.
que eu tô falando? O que é isso? Tá uma maluca? Essa nutricionista tá inventando coisas. Métricas qualitativas é a qualidade da alimentação. Então, às vezes demora para eu ter um resultado numérico, mas eu mudei muitas coisas no meu comportamento alimentar. Eu já tô tomando água, eu já tô acordando mais cedo fazendo café da manhã, mas eu ainda não perdi peso. Será que o meu paciente merece um puxão de orelha porque ele não perdeu peso ainda, mas ele tá tomando café da manhã? Ele tá, sei lá, diminuiu o refrigerante, ele tá fazendo coisas bacanas para a saúde dele. Então avaliem muito o que vocês estão levando em consideração para ver a adesão, para avaliar a adesão do paciente de vocês. E valorizem cada melhoria. Eu tenho um checklist, tá, que é uma ferramentinha que eu uso desde a primeira consulta, né? É um checklist de adesão. Na verdade, não é de adesão, é um checklist de mudanças de comportamento alimentar, que nada mais é do que os desafios que eu tracei lá no primeiro dia. E esse checklist a gente vai avaliar a cada consulta. Então anota que ele se dá em determinado aspecto. Por exemplo, que nota que ele se dá para o esforço que ele está dando, que ele está fazendo para tomar água mais seguido durante o dia dele, naquele mês ou naquele retorno de consulta. Então, cada consulta eu tô perguntando para ele a nota que ele se dá para tal comportamento. Isso é avaliar métrica qualitativa, a qualidade da alimentação dele. Quanto ele está melhorando. Isso faz diferença. E isso fideliza. Sabe por que fideliza? Porque trabalha positividade, trabalha motivação. Você está motivando ele a fazer as coisas que tem que ser feitas, ele fica feliz, ele fica orgulhoso dele mesmo, né? Ele não fica com vergonha, ele não fica triste. E, por outro lado, ele vai conseguir seguir esse plano alimentar, ele vai seguir as recomendações, porque vai ficar muito mais fácil dele aderir a essas mudanças. Então, métricas quantitativas, números, são importantes em alguns momentos, mas não levem a consulta de vocês só para esse lado, porque vocês vão perder muito paciente. Quando a gente só acha que atendimento nutricional é avaliar peso e adesão da dieta, vai complicar, porque nem todo mundo vai fazer 100% da dieta de vocês. Às vezes tem um perfil de paciente, não são os meus. Normalmente é o pessoal mais atleta, né? O pessoal mais ali da rato de academia, fit, né? Que segue a risca, mas assim, é um percentual bem pequeno. Bem pequeno. E não significa que eu não siga a risca, que eu não vou ter um resultado bacana. Eu posso ter melhoras. E às vezes, o próprio paciente já está se pesando em casa. E aí ele está numa expectativa, numa ansiedade, numa necessidade de ver números. E aí ele chega na nutricionista e a nutricionista mostra para ele como ele está melhor. Muito mais do que se ele ficasse se pesando o tempo todo. E aí é a gente que tem que controlar a nossa ansiedade desse resultado numérico para controlar o dele. Porque não adianta nada eu receber o meu paciente e esse paciente está ansioso e eu estou ansiosa também. E aí tá todo mundo ansioso e ninguém chega a lugar nenhum. Quem é que nunca teve ansiedade na hora do resultado, de ver o resultado desse paciente? Então, calma, vocês precisam acalmar o paciente de vocês. Mas para acalmar o paciente de vocês precisam ter segurança nesse momento. Vocês têm que ter outras métricas de avaliação. E aprender a fazer com que essa consulta sempre seja o mais positiva possível. Eu não deixo meu paciente sair pior do que ele voltou. Não tem um paciente meu que não saia melhor da minha consulta. Porque de alguma forma eu vou falar algo bom para ele. E sempre, mas sempre vai ter algo legal para falar, tá? Aprendam a olhar o copo meio cheio, meio vazio, olhar ele meio cheio. Olha de forma positiva para o paciente. Vocês sempre vão encontrar coisas bacanas para falar, para incentivar, para motivar. E é isso que fideliza, tá? Não abandone o paciente de vocês. Não mostra que você é descomprometido com os prazos que você deu. Supera a expectativa. Atende bem, acolhe, ouve. Não fica perdendo só com cálculo de dieta. Não ganho nada para falar isso. Mas assim, ó, tem muita gente pagando caro para ficar calculando o plano alimentar e o paciente nem olha o plano alimentar. Quantas vezes eu lá fiquei uma semana calculando o plano alimentar no início de carreira, e aí na próxima consulta o paciente disse assim, eu nem abri.
Que ódio que dá. E é isso, porque as pessoas são assim. Você entrega alguma coisa para o paciente, eles acham que já irão levar orientações. Eu entrego muita coisa para o meu paciente. Eu entrego a primeira meta semanal, tá? No final de toda consulta, eu crio uma meta bem específica que ele tem que executar. Normalmente ele me traz essa meta, pode ser algo que ele entende que é bem importante, que vai fazer com que ele chegue no objetivo dele, algo específico que ele consiga fazer, que seja, né, viável. Então eu escrevo a meta que ele vai executar, né, e eu escrevo no papel e ele leva um papel. Se ele precisa de alguma suplementação, alguma modulação intestinal, alguma coisa, eu escrevo a recomendação, né, como é a prescrição, num outro papel. Eu dou um monte de papel comigo mesmo. Eu faço no outro papel o plano de ação de acompanhamento nutricional, que é aquilo que eu falei antes para vocês, que é a organização de todo o tratamento que ele precisa fazer para chegar naquele objetivo que ele mesmo me disse que ele precisa, que ele quer chegar. Então eu entrego o plano de ação do tratamento, eu entrego a prescrição se tem alguma suplementação, alguma modulação intestinal que eu vou fazer. Primeira consulta completa. E eu entrego a meta, pelo menos a meta que ele tem que fazer em uma semana, executar dentro de uma semana. Ele vai tomar mais água, ele vai tomar menos água, ele vai fazer exercício, seja lá qual for a meta, tá? Então, pra começar, eu nem entreguei o plano alimentar dele. Olha como tem coisa pra entregar pra esse paciente e não é o plano alimentar ainda. Então, a gente, assim, ó, cuidado, não limitem o trabalho de vocês somente ao plano alimentar. Eu sei que a maioria das pessoas, pacientes, acham que ir no nutricionista é comprar um plano alimentar, mas é porque a gente acabou ensinando isso para eles. Então, sejam nutricionistas que ensinam diferente, que mostram que é mais do que isso, tá? Isso é um papel nosso. E nós da Nutrição Cursos fazemos questão de ensinar vocês, de compartilhar com vocês no curso de gestão de carreira de nutricionista, porque assim a gente vai deixar com que a nossa profissão seja muito bem cotada. E aí a gente pode atender melhor, a gente transforma mais vidas e a gente consegue fazer um trabalho muito mais bacana. Tu faz avaliação corporal com os pacientes voltados para o comportamental também? Então, Débora, depende, tá? Se o paciente tem compulsão alimentar, eu faço. O paciente tem anorexia, eu faço também, porque aí eu tenho que cuidar peso, tem toda uma... Mas não é sempre, assim. O que eu quero dizer com a avaliação corporal? Eu nunca... eu faço quando eu entendo que aquilo vai ajudar, tá? Porque tem casos no comportamento alimentar que uma avaliação corporal feita em hora errada não ajuda. Principalmente quando tu vê que o paciente veio mais gordinho, tá mais desmotivado. Eu não faço. Eu vou ser bem sério pra vocês. Eu não prometo avaliação corporal em todas as consultas. Não é algo que eu faço seguido, tá? Se é um paciente que eu vejo que emagreceu, que o objetivo é emagrecimento, que não é anorexia, enfim, tal, e eu vejo assim, ó, ele vai ter um resultado legal, vai valer a pena pesar. Eu peso, sabe? Então é muito estratégia de acordo com a necessidade real. Por isso que não adianta eu ter um protocolo fechado no meu atendimento, porque cada caso é um caso, tá? Mas eu faço avaliação corporal, não uso dobras cutâneas porque a minha consulta é muito longa, muita conversa e me tira muito tempo. Então eu uso a bioimpedância, tá? Quando eu entendo que vai facilitar, mas eu não faço todas as consultas de avaliação corporal, justamente para ele saber que isso não é uma regra. E que não é dessa forma que eu faço com que ele perceba que ele está melhorando. Claro que em algum momento, se o paciente veio para perder peso, eu vou pesar ele, né? Eu vou mostrar para ele. Mas existe um tratamento, existe um passo a passo e um momento de fazer isso de uma forma assertiva, porque senão... Se eu pesar ele no momento que ele não tá bem e eu mostrar isso pra ele, olha, a maioria dos meus pacientes não voltam nunca mais, tá? E na primeira consulta, tem poucos minutos, mas isso é importante, eu tenho que avisar, eu tenho que antecipar as dificuldades que ele vai ter, tanto com o plano alimentar quanto com a mudança de comportamento dele. Então eu tenho que sinalizar pra ele que
Pode ser que ele não consiga fazer grandes mudanças. Pode ser que ele consiga fazer poucas mudanças, mas que cada mudança vai ser valorizada. Porque daí ele não foge. Porque às vezes a gente sabe que não vai puxar a orelha, que a gente não vai falar algo negativo, né, pra ele, mas ele não sabe. Daí antes disso ele já desistiu de voltar, tá? Então eu acho que 30 dias é muito tempo de retorno, minha opinião, tá? Eu trabalho com 15 dias a média. Tem pacientes que driblam? Tem, tá? Aí cria estratégia para isso não acontecer. Mas e aí a gente tem que responder essa objeção. Ah, mas vai ficar muito caro. Não vai ficar caro, porque se tu tiver resultado vai ficar mais barato, né? Porque a tua adesão, a tua dificuldade vai ser maior, se tu voltar em 30 dias. Se tu vem em 15 dias, a gente consegue uma motivação maior. Então a gente tem que estar argumentando, e eu tenho que estar segura de argumentar. Porque se eu não sou a pessoa, né, que vai trazer confiança e falar que é assim que ele tem que fazer para chegar naquele objetivo, ele que decide a hora que ele volta, é mais difícil de ter resultado, tá? A Glauber diz que não foca no tempo, e sim na qualidade da consulta, sanando as dúvidas, estimulando o paciente. Exatamente. Eu cuido do tempo porque eu não quero deixar de entregar nada que eu prometi. Então eu cuido sim, tá? Porque se eu entendi, depende da hora que ele veio, e eu disse que eu ia fazer tal coisa, eu faço, tá? Então, assim, se eu disser pro paciente que eu ia pesar e aí eu decido não pesar, eu argumento do porquê que eu não vou pesar, mas não por falta de tempo. Porque senão fica aquela sensação de que não entreguei tudo, tá? Que tipos de desafios eu faço? Então, Ana, não sou eu que faço os desafios, tá? Eu pergunto pro meu paciente quais as maiores dificuldades que ele tem no comportamento alimentar dele, que ele acha que dificulta o emagrecimento ou chegar no objetivo. E aí eu listo 10 desafios, 10 coisas que ele sente que tem dificuldade para conseguir emagrecer. E é ele que tá me trazendo, e aí eu vou trabalhando em cima disso, tá? Eu tô conduzindo ele a trazer essas necessidades, mas não sou eu que dou. Claro que alguma coisa dentro da consulta a gente descobre, e aí a gente coloca junto, né? A gente dá uma ajudada. Mas a maioria das vezes, quando é o paciente que traz os desafios, fica muito mais fácil dele melhorar. Muito mais fácil dele mudar. Olha o Gustavo, a Carol Prats, equipe linda da Nutrisoma assistindo a minha live. Mimosos. Verdade, a valorização se tornar essencial para o retorno do paciente. Isso aí, Marcos. Ai, a doutora Ana Rostirola. Fofa. Franciele Crestani, conta pra nós que o curso de gestão é mais um curso, é muito mais do que um curso. A gente não vai cansar de falar que é pra mudar a visão que o nutricionista tem, para fazer com que o nutricionista seja empreendedor, responsável pelo futuro profissional, tá? É para encher essa agenda de paciente, é para ver que é a gente que decide o quanto a gente quer ganhar. E tem passo a passo, tá? Só que a gente precisa focar, estudar e saber o que tem que ser feito, tá? Tá tudo bem, a atualização científica a gente tem que fazer, não adianta, mas a gente tem que estudar marketing nutricional, a gente tem que estudar gestão de carreira, a gente tem que fazer tudo que a gente precisa para fidelizar o paciente. A gente tem que seguir um passo a passo. E esse curso vai transformar a vida profissional de vocês. No dia 21, 22 e 23 a gente vai fazer um webinar gratuito para quem quer antecipar esses conhecimentos. A gente vai divulgar aqui, tá? A gente tá fazendo live, a gente vai fazer um webinar com 3 dias de aula gratuita, tá? Acho que a gente vai transmitir pelo YouTube, não sei. Nós estamos nos organizando. 21, 22 e 23 a gente vai falar de como se transformar numa nutricionista de alto valor. Uma nutricionista que fideliza a paciente, uma nutricionista que tem agenda cheia, tá? É uma pré-apresentação do nosso curso de gestão. Tô com o meu tempo esgotado. Beijos, mandem direct. Querem saber dúvidas sobre o curso de gestão? Só perguntar que a gente responde. Um beijo, obrigada pela audiência de vocês. E a semana que vem tem mais live empreendedora, tudo relacionado ao nosso curso de gestão de carreira do nutricionista.